Oi pessoal, aqui é Margarete Camilo do canal Viva Poderosamente. Eu decidi falar um pouco sobre o livro O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência de Eckhart Tolle. Eu vou fazer um resumo agora aqui no começo do que se trata o livro. E aí depois eu vou dar uma sequência na leitura dele. É uma leitura um pouquinho extensa, então cada dia eu vou ler um pouquinho e vou postar um pouquinho aqui. É um livro muito especial. Esse livro, na verdade, ele fala do ego, do poder que o ego tem, desse personagem que nós vivemos e que acreditamos o tempo todo que somos nós. E que, na verdade, é o nosso ego trabalhando. Então, eu vou falar um pouquinho vou fazer um resumo do que trata-se o livro. Eu vou começar aqui frisando algo que é muito importante para a nossa existência. E aquele que entende isso, que compreende essa verdade, ele encontra o fio do emaranhado que é a nossa consciência. Porque a nossa consciência, se você não administrar ela vira uma confusão de pensamentos, de sentimentos. Então, o principal de tudo é você entender que o universo é mental. Que todo o nosso mundo, toda a nossa existência parte da nossa consciência. O nosso universo é criado a partir daquilo que nós vivenciamos, que nós sentimos, vemos, tudo aquilo que nós nos expomos, principalmente emocionalmente, cria crenças em nós. Isso acontece consciente ou inconscientemente. Por isso, o propósito é fazer com que você aprenda a viver de maneira que você se exponha a coisas positivas. Por que não escolher melhores programas para assistir na televisão? Por que não escolher as melhores músicas, os melhores livros para você ler? Tudo isso vai fazer com que sua mente vá se expandindo e vivendo melhores experiências e desfazendo crenças que criamos a partir de coisas que não interpretamos da maneira correta. Em Romanos 12:2, e eu vou parafrasear aqui o versículo porque eu não me lembro direito, assim ao pé da letra, mas ele diz que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, ou com as coisas que vivenciamos, no caso. Conformar no sentido de dar um formato, de entrar na forma, de se moldar. E se você quer ter uma vida boa, perfeita e agradável, você deve ser transformado, renovando a sua mente. Então, esse versículo quer dizer que muitas vezes você vê as coisas no mundo, as coisas que existem no mundo, não necessariamente você precisa vivenciar. Quando você transforma a sua mente, quando você enxerga as coisas de uma maneira transformada, você consegue ter uma vida melhor e mais confortável. E é claro que você transforma a sua mente mudando as coisas que você traz para a sua existência, que você traz assistindo, lendo, ouvindo, fazendo. É dessa forma que você transforma a sua existência. E é sobre isso que o livro de Eckhart Tolle fala. Ele mostra como que você consegue identificar quando é o ego te conduzindo e te manipulando. Ele faz uma separação entre o ego, que seria a matéria, a nossa vida material, do nosso eu verdadeiro, que é o nosso eu espiritual, aquele eu que está em conexão com o todo. Ele fala da necessidade de existência do ego. Quando você se identifica com quem você é, com o seu nome, com a sua aparência, com a sua profissão, quando você declara o que você é, com os seus comportamentos, sentimentos, isso é o ego. Quando você faz comparações entre rico e pobre, feio e bonito,
Isso é o ego agindo. Eckhart Tolle diz que o ego é o responsável pela não evolução da humanidade, evolução espiritual e moral. Muitos dizem que você tem que se livrar do ego e anular esse ego, mas isso não é verdade, porque o ego é a maneira que você tem para se identificar aqui nesse mundo material. Então, o que você precisa é aprender a lidar com o ego. Quando você vive, por exemplo, na vitimização, no ter ou não ter, tudo isso é o ego, porque ele se estabiliza no materialismo. O ego é a visão material das coisas. Nesse livro, Eckhart Tolle mostra que resistir ou lutar contra o ego não é o caminho. Mas quando você se coloca em estado de presença e começa a observar a sua vida como se estivesse olhando de fora. Por exemplo, em um momento, você está se sentindo vítima de alguma coisa. Você está de fora observando, fala, opa, nesse momento eu estou me sentindo vítima. E eu não sou vítima de nada. Então, quando você tem essa consciência, que foi um exemplo que eu dei, você consegue perceber que é o ego agindo. E quando você está consciente, é você expandindo a sua consciência. E Eckhart Tolle diz que quando você se coloca em estado de presença, você está vivendo o seu eu verdadeiro. A sua consciência está anulando o poder que o ego tem sobre você. Porque no passado, você geralmente está remoendo coisas que você gostaria de ter sido e que você não é. No futuro, a mesma coisa, você está projetando coisas que você gostaria de ser e que ainda não é. Então, você não encontra Deus nem no passado, nem no futuro. Você só encontra Deus em estado de presença. E quando você encontra Deus nesse estado de presença, então é a sua vida espiritual, é o seu eu verdadeiro que está agindo. E nesse momento, o ego deixa de existir. Então, nós no próximo vídeo vamos começar a leitura. Aliás, no próximo vídeo eu vou postar, amanhã eu vou postar aqui uma entrevista que a Oprah fez com Eckhart Tolle, falando sobre esse livro, que ela leu e que aconselha a todos a lerem. E aí depois, na sequência, eu vou dar continuidade à leitura do livro, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também, nos comentários, o link para quem quiser adquirir o livro. É muito bom a gente ouvir, mas ler a gente fixa e aprende melhor. Então, se você se interessar pelo livro, o link estará aqui embaixo, ok? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos!